Você já ouviu falar no Open Finance e não entendeu nada? Já viu vários vídeos ou propagandas, inclusive, do banco tradicional que você utiliza, ou talvez até de bancos digitais, mas mesmo assim ficou muito mais confuso do que entender tudo que está realmente por trás do Open Finance em relação às suas vantagens e desvantagens? No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para você de forma simplificada o que é o Open Finance, como que você pode se beneficiar com ele, como também as suas desvantagens, se é seguro ou não e muito mais detalhes. Mas para ficar sabendo de todos esses detalhes, fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se por acaso você tem a conta no Nubank, no Banco Inter, no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Santander, muito provavelmente você já recebeu alguma informação, seja no seu aplicativo, seja no seu e-mail, ao Open Finance ou Open Bank. Inclusive, amor, você já viu alguma coisa em relação ao seu aplicativo do Open Finance? Não. Não? Nem também ativou nada? Bom, ela não viu nada, mas eu acho que você foi o contrário. Muito provavelmente você já viu isso no seu aplicativo. Eu, inclusive, já vi várias vezes. Será que vale a pena você ativar ou não? A primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre o Open Bank e o Open Finance. O Open Bank está ligado estritamente a relações bancárias. Então, nisso, você vai disponibilizar dados bancários que ocorreu em relação a um determinado período de tempo. Nesse sentido, o Open Finance ele veio com o intuito de pegar a ideia do Open Bank, que seria divulgar dados bancários para todos em relação ao seu dado pessoal de informações bancárias que você pudesse compartilhar com outros bancos. Só que ser uma extensão, uma ampliação do Open Bank seria exatamente o Open Finance. Então ele vai fazer uma historinha, uma vida todinha em relação à tua vida financeira. Como o próprio nome já diz, se a gente fizer aqui esse comparativo, Open de aberto e finanças. Então, Open Finance significa dizer finanças abertas. É esse relatório aberto em relação às tuas informações financeiras, não só de hoje, mas ao longo de toda a sua jornada em qualquer banco que você tenha. Não importa se foi no banco A, B ou C. A partir do momento que você abriu a primeira vez sua conta bancária, vai estar essa sua jornada até os dias de hoje. Então, esses são os dados que o Open Finance vai trazer. Mas fazer uma comparação em relação ao Open Finance de uma forma mais didática pode te ajudar a entender melhor como funciona. Então, é você imaginar que desde quando você era pequeno, tinha um documentarista próximo de você fazendo todo o documentário ao longo da tua vida. Quando você era bebê, quando você se tornou ali pré-adolescente, adulto e até chegar à sua fase idosa ou idoso. Sendo assim, quando ele pegou esse documentário ao longo de toda a sua vida, ele vende esse documentário, mas como foi ele que fez, você não vai ter participação alguma em relação a esse documentário. Então ele vai ganhar milhões de dinheiro e com isso você vai ficar só ali chupando dele sem poder ganhar nenhum dinheiro. Você acha que faria sentido e vale a pena o documentário que um roteirista, alguém que está responsável por esse documentário, ganhando rios de dinheiro e você só chupando o dedo ali sem ganhar nada, sem ter nenhuma participação? Pois bem, é isso que o banco fez ao longo de toda a sua vida financeira. É isso que ele tem em relação à sua vida financeira. Todo esse documentário, o Open Finance vem com o intuito de pegar esse documentário e dar para você o poder de dizer com quem você quer compartilhar os seus dados ou não. Então você que vai ter agora o controle em relação a com quem você vai divulgar esses dados ou se não quer divulgar com ninguém. Então você começa a ter participação em relação a esse documentário, porque você tem total controle. Então isso é o Open Finance de maneira mais didática. Só que o Open Finance tem algumas fases e elas foram divididas em 4 fases. A primeira delas se refere a você se inscrever no canal, ativar notificações se você não ativou ainda e curtir esse vídeo, porque assim vamos ajudar mais pessoas a entenderem o que é realmente o Open Finance de maneira prática. Então, adentrando no que seria a primeira fase, que está ligado exatamente às instituições financeiras disponibilizarem dados em relação a canais de atendimento, produtos
e serviços, que seria ali a fase inicial em relação ao Open Bank. A extensão disso, que começou a ser chamado inclusive de Open Finance, se refere, inclusive, essa primeira fase e a segunda também que eu vou te dizer já está 100% concluída. Você pode compartilhar seus dados, como dados cadastrais, dados de conta, dados de cartão de crédito, como também empréstimo. Para saber se em relação a essas duas fases iniciais é seguro ou não, você tem que entender que todos esses dados são criptografados. Porém, estamos no ambiente de internet e tudo está altamente em constante evolução e mudança. Com isso, nunca se sabe da real segurança, mas que é seguro, mas a todo momento tem pessoas querendo utilizar muito possivelmente isso de má índole, mas tem todos os critérios de criptografia e de alta segurança em relação a esses pontos para garantir a segurança dos teus dados. E tem um detalhe quanto a essa segunda fase, você quem escolhe se você quer verdadeiramente compartilhar esses dados e com quem você quer compartilhar e o que você quer compartilhar. Eu quero compartilhar só os dados de empréstimo e financiamento. Não quero compartilhar outros dados. Só com a instituição financeira X. É você quem escolhe porque você está no controle. Eu estou no controle, todos nós agora estamos no controle com o Open Finance. A terceira fase vai dar para você a possibilidade de escolher por onde você vai operar os pagamentos que você tem de fazer. Então, agora, quando você vai pagar um boleto, se você quiser pagar pelo Banco Inter, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú, você escolhe qualquer instituição bancária e você pode fazer de qualquer uma dessas outras contas bancárias que você tenha saldo. Então vai unificar, centralizar todas as suas informações financeiras em um único banco, caso você selecione essa opção. Essa é a terceira fase. Olha só que maravilha. Inclusive, essa terceira fase vai dar aquela possibilidade para você que fica fazendo Pix de uma conta para outra, que é sua mesmo, de mesma titularidade, não ser mais necessário fazer isso, porque você pode, de uma única conta bancária, se você ativa o Open Finance, pegar o saldo de outras contas bancárias e fazer um determinado pagamento. Então você não precisa mais ficar fazendo Pix para diversas contas bancárias que você tem. Inclusive, se você tem mais de uma conta bancária, coloca aqui nos comentários hashtag mais de uma, que muito possivelmente você já deve ter ficado chateado com ter de ficar fazendo Pix para outras contas bancárias que você tem para fazer algum determinado pagamento. Então isso vai com certeza dar agilidade e comodidade para você. Isso aqui é a terceira fase que vai dar esse controle de utilização em relação a uma única conta bancária para você fazer qualquer tipo de realidade. Vai dar o controle para você uma única conta bancária para fazer não só pagamentos, como também dar em relação a investimentos que você tem, você poder centralizar e entender qual está sendo o melhor investimento, se está sendo aquele que está no banco X, que está sendo aquele no banco Y. Você, com o Open Finance, vai conseguir ver tudo em um único banco que você escolha habilitar a divulgação dos dados do Open Finance. Tem também a quarta fase, e a quarta fase você pode compartilhar dados de investimentos, dados de seguro e operação de câmbio, que vai dar para você essa possibilidade de extensão ainda mais em relação à unificação dos teus dados. Mas será que é vantajoso ou não você ativar o Open Finance? Tem as duas vertentes. Primeira vantagem aqui em relação a esse ponto está ligada, principalmente se você tem uma boa educação financeira, paga suas contas em dia, não tem nenhum problema, você divulgar, você habilitar o Open Finance vai trazer para você uma comodidade, e não só comodidade, como vantagem em relação ao fato de que se você tem um bom relacionamento com uma outra conta bancária, você traz esse relacionamento para um banco que você deseja e ele muito possivelmente pode aumentar o teu limite, dar maiores vantagens para você, porque ele começa a ter acesso às informações de relacionamento com outras instituições que você já tinha um determinado relacionamento, então isso pode trazer vantagem para você. E não só isso, você tem um financiamento ali com um determinado relacionamento do banco com a taxa de 2% ao mês. Estou dando apenas um exemplo. Você traz o Open Finance, traz esses dados para uma única conta bancária, ele vê, poxa, você tem esse financiamento aqui, então ele vai poder dizer para você de uma maneira mais exclusiva uma outra possibilidade de financiamento com uma taxa, por exemplo, de 1,3% ao mês, 1,5%. Então vai ajudar você a diminuir, por exemplo, o seu custo com juros de financiamento. Isso aqui é apenas um exemplo. Mas, se você tem uma vida financeira não estabilizada, você acaba tendo inadimplência com um determinado banco, e isso, você ativando o Open Finance, pode
prejudicar em relação às informações bancárias que você já tem, porque esse relacionamento ruim com outro banco que você tem vai ser levado para esse outro banco que você está ativando o Open Finance. Então isso pode prejudicar algum limite que você tenha e inclusive o relacionamento que você já vinha construindo com esse banco. Então tenha muito cuidado. Essa é uma grande das desvantagens em relação ao Open Finance, porque se você não tem uma vida financeira muito bem equilibrada, não tem uma boa educação financeira, isso pode acabar te prejudicando em relação a esse ponto. Tem aquelas pessoas que já estão negativadas, será que vale a pena ou não? Tem as duas vertentes, tanto pode ser benéfico para você, porque se você tiver negativado, tem bancos que têm ofertas exclusivas para negativado e você consegue uma informação melhor em relação a conseguir limpar o teu nome com um determinado banco, mas também eles podem querer cortar ainda mais o relacionamento por apresentar um risco maior, porque você está ali negativado. Tem essas duas vertentes também. Mas agora eu quero saber o que você achou do Open Finance. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com outras pessoas ao teu redor para a gente ajudar elas a entenderem de uma vez por todas o que é o Open Finance e se vale a pena ou não. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal!